acontece debaixo do céu, na terra, e tudo que acontece debaixo da terra, nada foge aos olhos de Deus. Tudo é visto, tudo é registrado, nada é escondido. Todos os pensamentos são registrados, todos os sentimentos são registrados. A mudança da vibração da sua frequência pelo teu pensamento, pelas tuas emoções, são registradas. Quando você baixa a vibração, você baixa a frequência. É como uma estação de rádio. Você entra em sintonia com uma rádio ou com outra rádio. Se você coloca a frequência na rádio 95, ela vai para a rádio 95. Se você muda a frequência para a rádio 120, ela vai para a rádio 120. Se a sua frequência vibra de forma densa pelas emoções e pelos pensamentos delituosos, negativos, pensamentos da maledicência, pensamentos de julgamento, pensamentos de raiva, o sentimento da raiva, do ódio, da inveja, a sua frequência baixa. Ela entra na sintonia desses sentimentos. Quando você sente isso e pensa essas coisas negativas, você manda para o universo essa frequência. E o universo responde na mesma moeda. Porque o que tu manda para ele, ele manda para você de volta. E quando você sente inveja do teu irmão, você sente inveja de você mesmo. Porque você e teu irmão são um só. E vieram da mesma fonte. Quando você rouba o seu irmão, você rouba de você mesmo. Quando você fala mal do seu irmão, você fala mal de você mesmo. Quando você critica o seu irmão, você critica a si mesmo. Quando você fala bem do seu irmão, você fala bem de você mesmo. Quando você ama o seu irmão, você ama você mesmo. Quando você mata a fome do seu irmão, você mata a sua fome. Assim funciona o universo. E os filhos que têm conhecimento, têm um certo conhecimento, que estuda livro, que está letrado, que ouve o conselho das entidades, se tem o conhecimento, por que que faz contra? Por que que faz diferente do que foi ensinado? Negro velho quer saber. Negro velho está na dúvida, sabe? Porque às vezes a gente está um pouquinho velhinho, está caduco, e a gente precisa saber o que os filhos estão pretendendo fazer. Porque se os conselhos foram dados, se o ensinamento foi dado e foi repetido inúmeras vezes, por que é que os filhos faz contra? Contrário ao que ensinou. Será que é
a vontade de ser mal? Será que não quer ser bom? Porque isso é ser mal. E se o filho continua mal, continua carregado de paixões, chega uma hora que o perispírito não aguenta. Aí ele transfere toda essa carga mórbida de energias densas para o corpo físico, porque o corpo físico é o mata-borrão do espírito. Tem que limpar. O espírito já está muito carregado de antimatéria, criada pela própria mente, pelas emoções desequilibradas e desgovernadas do filho. Aí ele transfere para o físico. Aí aparece doença. Aparece pedra no rim. Aparece feridas pelo corpo. Dá problema de coração. Dá dor de cabeça. Dá insônia. Dá depressão. Dá tristeza. Dá melancolia. Dá vontade de desistir da vida. Dá vontade de abandonar tudo e desistir da vida e desistir de si mesmo. Começa a dar um monte de coisa ruim. Porque o filho foi ele mesmo que criou tudo aquilo. O filho se tornou vilão de si mesmo. O filho se tornou o algoz de si mesmo. Porque o filho ainda é uma criança espiritual e não entende os ensinamentos que vêm de Deus e dos emissários de Deus, por mais que eles falem e ensinem. O filho não compreende, porque é imaturo do espírito. Por isso está nessa escola primária, que é o planeta Terra, que é uma escola primária no universo, porque o filho ainda está engatinhando. Só que Deus evolui em si mesmo. E tudo no universo evolui e não pode ficar parado. E essa escola primária já está no primário há muitos milênios. Chegou a hora dela atingir uma certa maturidade. Chegou a hora de atingir a idade adulta. E para atingir a idade adulta, tem que estar equilibrado emocionalmente e mentalmente. Tem que abandonar a postura viciosa, tem que abandonar os vícios, tem que abandonar as paixões e se tornar um espírito adulto, ser um seguidor de Jesus. Porque Jesus, quando encarnou aqui na Terra 2000 anos atrás, Jesus já era quem ele era. Jesus já tinha abandonado todas as paixões, todas e todos os vícios. Jesus estava limpo e já tinha se livrado de todo o karma há muito tempo. Jesus é um espírito antigo que caminhou muito. Jesus já foi imaturo de espírito. Jesus já cometeu muito pecado, porque Deus não é injusto com nenhum filho, não há injustiça no universo. Deus é justo com todos. Portanto, Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes. Não podia ser diferente com Jesus. Ele não podia criar Jesus já pronto. Jesus caminhou como todos vocês. Jesus já matou, já roubou, já encarnou em corpos densos, em vários planetas no universo. Só que Jesus cresceu. Jesus evoluiu. Jesus, o espírito dele, existe há mais tempo que o de vocês. Ele teve mais tempo para caminhar. E chegou um determinado momento, cansado de apanhar, que Jesus começou a fazer as escolhas certas e começou a crescer rápido, encarnação após encarnação. E chegou aonde ele está, nesse status de varão perfeito, a estatura arcangélica.
Jesus é um anjo. Jesus atingiu a perfeição, atingiu a angelitude, que é o destino de todos nós. Mas a gente tem que trabalhar muito, e só depois de muito penar e trabalhar é que nós podemos dizer que já começamos. Porque a caminhada é longa. A caminhada é muito longa, mas vocês podem fazer essa caminhada longa se tornar menos longa, só depende de vocês. Vocês ou continuam permanecendo, insistindo no mesmo erro, ou vocês resolvem crescer e matar esse mal que está dentro de vocês de uma vez por todas. Só depende de vocês. Colocar os ensinamentos do Mestre em prática. Os planetas que Jesus encarnou já nem existem mais no universo. Já viraram poeira cósmica. Nem existe mais, para vocês verem como é que Jesus é antigo. E vocês vão dizer, nesses planetas antigos, quando Jesus encarnava, existiam outros espíritos também. Então existem muito mais outros espíritos, mais ou menos da mesma idade que Jesus. Existem espíritos mais ou menos na mesma idade que ele, com 13 bilhões de anos de existência. Porque Jesus não encarnou nesses planetas sozinho, né, meus filhos? Não encarnou. Nesses planetas viviam milhões e alguns outros planetas bilhões de outros seres, de outros espíritos. Cadê esses espíritos? Onde eles estão? Se só Jesus se apresentou, cadê os outros que viveu com Jesus nessa época? Negro Velho responde. Negro Velho diz: muitos deles atingiram a evolução de Jesus. Vocês sabiam disso? Muitos deles chegaram no patamar de Jesus, mas não se apresentaram. O único que se apresentou foi Jesus, que Deus mandou para cá. Mas tinha outros para mandar que poderiam fazer o serviço. Mas Deus mandou Jesus, que por incrível que pareça, é um dos mais experientes dessa época. Lá de trás, quando ele encarnava, cadê os outros? Tem outros que não quiseram crescer, porque não quer dizer que o espírito é velho, que ele é evoluído. Tem outros que têm a idade de Jesus, 13 bilhões de anos, mas está muito lá atrás na escala evolutiva. Jesus está muito na frente. Mas por que o outro tem a mesma idade de Jesus e está lá atrás? Como é que Jesus está na frente se Jesus tem a mesma idade que ele? Porque Jesus se dedicou. Jesus fez as escolhas certas. E o outro não quis. O outro quis ficar na zona de conforto. Tem 13 bilhões de anos, é antigo, mas ainda está com uma evolução bem inferior à de Jesus. Porque não fez as escolhas certas. Tem espírito que é mais velho que Jesus, que tem 20 bilhões de anos e é menos evoluído do que ele. Jesus é mais jovem e é mais evoluído, porque se dedicou mais. O que vocês vão escolher, meus filhos? Porque os preto velho, nós sabemos que muitos de vocês adoram os preto velho. E a gente dá o conselho. Mas a gente, meus filhos, não pode carregar vocês nas costas e forçar vocês a ser algo que vocês não querem ser ainda. Nós não podemos forçar vocês a ser algo que vocês não querem. E outra coisa, nós conversamos com vocês o tempo inteiro, mas vocês não ouvem, porque vocês dão mais ouvidos aos espíritos maus. Vocês não querem dar ouvidos para a gente. Como é que a gente vai forçar? A gente respeita o seu livre-arbítrio. Nós não vai forçar vocês. Você escolhe o seu caminho. Só que, filhos, se vocês insistirem em ser mal, vocês vão sofrer, porque assim vocês escolheram. Porque no universo a lei de Deus é mergulhar no amor. Não tem outro caminho, é o amor, meus filhos.
Então, aqueles que ficarem lutando contra o amor, Negro Velho diz, vai sofrer. Vai sofrer, meus filhos. Vai sofrer muito. Porque o único caminho é o caminho do amor. Jesus já disse, Jesus já ensinou isso. Que é o caminho do amor. Mas vocês ainda não entenderam. Vocês maltratam os seus irmãos. Vocês julgam. Vocês fazem fofoca. Vocês falam mal do outro. Vocês não querem bem do outro. Então vocês não querem bem de vocês mesmo. Como é que vai ficar, meus filhos? Quando vocês vão crescer, meus filhos? Quanto mais vocês vão continuar desencarnando e escolhendo ir para o umbral para ficar sofrendo lá? Até quando, meus filhos, vocês vão ficar escolhendo ir para lá? Porque muitos de vocês ainda, Negro Velho vai falar um negócio agora que vai causar um certo impacto e sabe que não vai ser compreendido, mas muitos de vocês ainda não conhecem o que é uma colônia espiritual. Vocês sabiam disso? Vocês só conhecem o que é o umbral. Porque vocês não conseguem atingir um padrão vibratório para ir para uma colônia espiritual. Vocês não conseguem. Porque vocês estão muito materializados. Vocês estão muito ligados à carne, aos instintos, às sensações, aos sentidos. Vocês estão muito ligados aos vícios. Vocês não conseguem ser puro. Vocês não conseguem amar. Vocês não conseguem aprender o que é o amor. Vocês falam de amor, mas vocês não sabem o que é o amor. Vocês não sabem. Vocês vivem em casa como cão e gato. Vocês não se resolvem, vocês não se amam. Você e a sua mulher só vive brigando, só vive se desentendendo. Você não ouve sua mulher e sua mulher também não ouve você. Vocês não são amigos, vocês são inimigos dentro de casa. Pô, Negro Velho diz que namorado e marido e mulher, em sua grande maioria aqui nesse planeta, são inimigos do passado, que estão juntos para se resolver. Por isso que vocês ficam brigando como cão e gato, porque vocês não lembram lá de trás de outras encarnações, mas vocês sentem. Por isso que vocês não param de brigar. Vocês não param de brigar. Porque essa briga já vem lá de trás, vem de outras vidas dos seus passados espirituais. Vocês vão continuar desse jeito? Porque se continuar desse jeito, vocês vão ter que voltar para resolver. Porque Deus só vai parar de fazer isso quando vocês se resolver. Quando o amor for estabelecido, aí Deus para de fazer vocês, mandar vocês junto. Aí Deus vai dar outra jornada para vocês. E se vocês voltar junto, vocês já vão voltar se amando, para ajudar outros a progredirem. Porque nesse planeta aqui, isso não é uma regra do universo. Mas nesse planeta aqui, chamado Terra, os inimigos estão na família. Os maiores inimigos estão na família. Por isso que tem muito desentendimento na família. Até quando vocês, meu filho, vão ficar nesse desequilíbrio? Porque vocês estão doentes do espírito. Vocês precisam de médico urgente. O psicólogo, o melhor psicólogo daqui veio. O melhor psicólogo que o planeta já teve, que foi Jesus. Ele veio, mas vocês não entenderam o medicamento que ele deu para vocês. Vocês não engoliram o comprimido. Aí não melhora. E tem alguns que engoliram o comprimido, mas vomitaram. Ou o corpo não absorveu, porque não entendeu o conteúdo do que tinha no comprimido. Distorceu tudo que tinha no comprimido que Jesus deu. Distorceu tudo. Transformou do que ele disse em dogma. Transformou o que ele disse em religião. E o pior, Jesus, que é o puro amor de Deus, fazem de Jesus um carrasco, um castigador
e aquele que te manda para o inferno, como Jesus não faz nada disso. Pergunta para o meu filho aqui, que eu estou usando agora, que se iluminou, tem poucos dias, e o próprio Cristo planetário está falando com ele. E ele está entendendo o que o Cristo planetário diz para ele. E o filho vai dizer para vocês que ele não tem nada a ver com religião e o que vocês vê aí nas igrejas, o que vocês vê no centro espírita, o que vocês vê na Umbanda, o que vocês vê no Candomblé e outras religiões. Porque nessas religiões, principalmente espírita, Umbanda, no Candomblé, esqueceram de Jesus e esqueceram de Deus, porque os deuses deles são as entidades e são os mentores espirituais. Eles esqueceram de Deus, por isso eles não têm mais conexão com Deus, eles não ouvem Deus. Eles endeusaram as entidades como se nós fôssemos perfeitos e já fôssemos espíritos angélicos, que na verdade nós já estamos muito longe disso. Esqueceram de Deus. Mas quando falar com Deus, não fala de uma forma religiosa, porque Deus não é religioso e Deus também não é dogmático. Deus não é cheio de convicções e Deus não é cheio de paradigmas. Deus é o amor universal. Mas como vocês não sabem o que é o amor, como é que vocês vão falar com Deus? Por isso vocês não ouvem Deus. Vocês só vão ouvir Deus quando vocês começarem a amar. Aí vocês ouvem Deus. Tem muita gente que quer ver extraterrestre e quer conversar com extraterrestre. Os extraterrestres mais evoluídos, eles já estão unificados à fonte criadora. Eles já estão unificados à fonte, eles são fraternos e amorosos. Como é que vocês querem conversar com o extraterrestre e ter contato com o extraterrestre se vocês não estão vibrando na mesma frequência que eles? Vocês só vão ficar falando, ai que lindo, que bonito, que maravilhoso, mas nas suas atitudes, quando vocês saem da igreja, saem do centro espírita, ou de qualquer outra religião, você está na rua, as suas atitudes é totalmente diferente daquilo que você faz dentro da igreja, da máscara que você veste dentro da igreja ou dentro do centro espírita. E você não percebe, aí está o problema. No seu dia a dia você não percebe. E se alguém vir falar para você e te alertar, meu filho, alguém fala com você, meu filho, tá assim, tá assado, não tá legal. Você não aceita, porque você não enxerga que tá mal. Para você tá tudo bem, tá tudo certo. E você ainda fica com raiva da outra pessoa que veio tentar alertar você. Você é cabeça dura, hein, meu filho? Ou minha filha, vocês são cabeça dura. Vocês estão com a cabeça fechada e estão com o coração fechado para tudo aquilo que vem de Deus. Porque Deus vai usar os seus instrumentos para tentar educar vocês e conversar vocês. E os instrumentos é o teu irmão que está do lado. Às vezes o teu filho criança, Deus fala através da boca dele, ainda mais das crianças que são puras. E você não ouve teu filho. Só porque ele é mais novinho que você? Ele é mais puro que você. E se ele for mais evoluído que você? Porque você não sabe quem é o espírito que habita o corpinho do teu filho. Você não sabe de onde ele veio do universo. Porque o teu filho pode ser um espírito muito mais adiantado do que você. E você não ouve ele. E ainda por cima está educando ele tudo errado. Você está estragando a criança. Você vai ser cobrado por isso no plano espiritual quando você retornar. Porque um espírito, mesmo sendo evoluído, ele está no esquecimento. Se você educar ele errado, ele vai ficar errado. Se você entortar ele, ele vai ficar torto. Mesmo sendo um espírito evoluído. Então, meus filhos, vamos botar a cachola para raciocinar? Vamos botar a cachola para raciocinar e vamos pensar na vida. Vamos pensar na vida. Vocês têm que pensar na vida. Vocês hoje vão tirar um tempinho para pensar na vida. Conversa com Deus. Se tranca no teu quarto, ajoelha no chão e conversa com o Pai. Hoje você não vai conversar com a entidade, com o mentor espiritual, não. Você vai conversar direto com Deus. Direto.
com o Pai, que Ele sabe de todas as coisas, Ele vai te dar um conselho melhor. Ele está esperando você chamar Ele. Você conversa com Ele. Porque as coisas não estão boas, não. Não está boa, não. Negro Velho está aqui para falar, porque Nego Velho está vendo o que está acontecendo no plano espiritual e a movimentação está grande, porque as mensagens que estão sendo trazidas aqui não é brincadeira e nem fruto de uma mistificação, não. É real. E estão recolhendo os espíritos. E isso não é castigo, não, meus filhos. É vocês que estão escolhendo ir embora. São vocês. E a educação nesses planetas, nesses orbes planetários, vai ser na dor, meus filhos. Vai ser na dor, que é o que vocês estão escolhendo. Vai ser na dor. Porque criminoso não é só aquele que rouba e que mata, não. Criminoso é aquele que inveja. Criminoso é aquele que é orgulhoso. Aquele que é arrogante e soberbo também é criminoso. Aquele que é maledicente também é criminoso. Aquele que é fofoqueiro é criminoso. Aquele que bota uns contra os outros é criminoso. Até quando vocês vão ser criminosos? Porque aquele que sente raiva e ódio também é criminoso. Aquele que tem vício é criminoso, porque o vício destrói o teu corpo. O vício destrói o corpo que Deus te deu. E você não tem o direito de destruir o corpo que Deus te deu, porque o teu corpo não te pertence. Ele pertence ao Pai. E você não tem o direito de destruir o que Deus deu. Porque assim como Ele deu, Ele pode tirar. Então, meus filhos, o Negro Velho está falando isso para ficar bem registrado na mente de vocês, para quando vocês desencarnar, vocês não se acharem injustiçados. Porque tem muitos que desencarnam e se sentem injustiçados. Porque não enxerga a erva daninha que está bem grande e florescente dentro dele mesmo. Não enxerga. Porque insiste em permanecer no mal. E o mal está tão entranhado nesse mundo que se tornou normal. Que o certo virou errado e o errado virou o certo aqui nesse planeta. Que quem faz a coisa certa é chamado de careta, ou é chamado de bobo ou de beato. E quem faz o errado é visto como herói. Fica famoso e fica rico. Vocês inverteram tudo. Aqui se tornou o planeta da loucura. O planeta da insanidade. O planeta Terra no universo é visto como a escória do universo. O planeta que habita uma humanidade doente. Completamente doente e insana. E que não tem interesse nenhum de se curar, porque gostam de ser assim. Vocês não vão ver o reino do céu nunca. Nem muito menos o reino de Deus dessa forma. Porque no reino de Deus só habitam os puros e os mansos de coração e aqueles que amam e são fraternos. No reino de Deus não tem vício nem paixões. Só reina o amor e a humildade. E isso vocês não têm. É uma pena. Depois de tantos livros, depois de tanta mensagem, depois de tantos profetas, porque os profetas já vêm vindo desde muito antes de Jesus Cristo. E o mestre, com toda aquela renúncia de diminuir toda a sua luz durante 10 séculos para mergulhar num corpo denso, descendo infinitamente, descendo vibratoriamente, por amor a vocês, e vocês deturpam tudo que o mestre ensinou. E ainda por cima não segue.
E ainda por cima se separam por causa de convicções diferentes, de forma diferente de pensar e por causa das inúmeras interpretações que fizeram do que o mestre trouxe. Isso demonstra a sua distância de Deus. A distância que vocês têm de Deus, sabe por quê, meus filhos? Porque a verdade é uma só e vocês não entenderam nada. Vocês se separam por causa de convicções, isso não vem de Deus. Vocês tinham que estar unidos e se amando. O evangélico tem que amar o umbandista e o umbandista tem que amar o evangélico e os dois têm que trabalhar juntos, sim. O espírita tem que amar o umbandista tem que amar o espírita como a si mesmo. Assim como os outros de uma religião com as outras. Isso é Deus. Se respeitar e se amar e trabalharem juntos, se unindo sem se fundirem, sem se separarem. Isso é o amor de Deus. Respeitar a forma que o outro pensa e respeitar o momento de cada um. Porque nem todos também estão no momento de expandirem. É claro que não se pode sacrificar as consciências de ninguém, mas agora nós estamos entrando num novo patamar evolutivo e a verdade tem que ser trazida. A verdade que foi escondida, que foi deturpada e que foi removida por causa de interesses religiosos, que foi o que fizeram com a sua Bíblia, que deixaram de botar muita coisa e inseriram outras que não vêm de Deus, de acordo com os interesses dos religiosos de cada época. E agora está toda essa confusão aí. Meus filhos, o universo é infinito. Deus não ia se limitar a criar um planetinha de 13.700 quilômetros de diâmetro, em média, e deixar todo o universo com outros planetas sem vida dentro. É um desperdício muito grande de espaço. E vocês são muito orgulhosos e muito vaidosos, arrogantes, se vocês acharem que Deus só criou vocês inteligentes. Vocês estão se achando muito. Se vocês pensarem assim. Negro Velho está falando na linguagem de vocês, para vocês entenderem. Não é assim que vocês falam? Vocês estão se achando? Está se achando a última bolacha do pacote? É, meus filhos? A última Coca-Cola do deserto? Não é assim que vocês falam? Vocês não são a única Coca-Cola do deserto, não, meus filhos. Nem a última bolacha do pacote. Existem outras vidas inteligentes, outras consciências, outros seres humanos muito mais antigos e muito mais inteligentes do que vocês, que antes de vocês existirem, eles já eram quem eles eram. Existem irmãos habitando outros orbes, sim, e não são poucos, não, e são todos filhos de Deus como vocês. E ele já sabe que nós todos somos um no universo. Por isso que eles estão tudo aqui ajudando vocês, porque eles já sabem como é que funcionam as coisas, e o bem que ele quer para eles quer para vocês. Eles não querem ver vocês mal. Porque vocês ficando mal, eles ficam mal. Assim é Jesus. E essa frota, os anjos do Senhor, sabe quem são os anjos do Senhor? São extraterrestres. São seres de outros planetas e outros que já abandonaram a roda das encarnações, que já estão espíritos puros, que vivem na imensidão. E são muitos, muito poucos vocês conhecem. Existem muitas outras consciências elevadas que vocês nunca ouviram falar, porque o universo é infinito. E onde vocês acham que está vazio, está ocupado, porque tudo no universo está ocupado. E se vocês entrarem
em todo esse mergulho quântico, vocês vão enlouquecer e pode não voltar mais. Porque esse mergulho quântico vai longe, ele é infinito. Vocês podem enlouquecer. Porque o negócio vai muito mais longe do que vocês imaginam, meus filhos. É uma dimensão dentro da outra, da outra, da outra, da outra, da outra, da outra. É um planeta dentro do outro, do outro, do outro. É uma galáxia dentro da outra, da outra, da outra, e não acaba mais. Isso é Deus, meus filhos. A coisa é infinita. Vocês entrariam em paradoxo. Então não queiram entender Deus, porque vocês não vão conseguir. O pouquinho que vocês sabem, vocês já não entendem nada. Imagine se for um pouco mais fundo. Vocês vão surtar. Mas as coisas vão ser trazidas. Elas já estão sendo trazidas. E não vai parar, porque Deus não para. Então vocês meditam, meus filhos, o que Negro Velho disse para vocês, porque essa mensagem tem endereço certo e é para muitos, inclusive de muitos que estão aqui dentro. Muitos dos que estão aqui dentro. E tudo que vai acontecer nessa casa hoje aqui é direção de Deus e tem que deixar fluir, porque está tudo no amparo do plano maior. Está tudo no amparo de Deus. Então vocês deixam, porque é direção de Deus. E quem for usado já sabe que não tem que segurar, que vai ter que deixar as coisas serem faladas. Quer muitos queiram, quer não. Porque é para despertar, para sair desse looping, desse transe mental que muitos de vocês se encontram. Que tem gente que só sai desse looping, desse transe mental, quando recebe uma descarga de energia mais forte. Então que assim seja. Só viva Deus, viva Jesus, viva Pai João de Aruanda na terra! Yeah!